Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei qual horário você vai estar assistindo. Tudo ok, galera? Hoje nós retornamos para falar mais uma aula, para a gente trabalhar mais um descritor. Hoje o descritor número 10. Eu sou o professor Alexandre, eu estou lecionando a disciplina de matemática, trabalhando os descritores da Prova Brasil e outras avaliações externas, ok? Voltada para o quinto ano e também serve para o segundo ano. Ok? Mas antes de iniciar, eu queria fazer uns agradecimentos ao pessoal que tem participado conosco, mandando elogios, sugestões, e tem acompanhado nossos vídeos, professores, alunos, Brasil afora tem mandado o apoio para o projeto da gente, certo? Eu quero agradecer aqui a Ana Paula, escreveu ótimo vídeo com os descritores, Aline Silva também. Aline Silva colocou muitos vídeos, obrigado, muito bom. João Rafael, muito massa esses vídeos. Temos também Odete Aparecida, da Escola Miguel Jalbuti, Monte, São Paulo. Ela disse que assistiu, ela e a turma dela do quinto ano está assistindo, quinto ano H, está assistindo as nossas aulas lá em São Paulo. Fidelis também ela está me ajudando muito, ok, Fidelis, um abraço. Josenilda Soares, muito bom. Will Massar, muito tem usado seus vídeos na turma do quinto ano. Tem ainda outros. Assim, agradeço a todos pela participação. Todo o vídeo agora eu vou tentar botar os agradecimentos, porque são tantos aqui, eu anotei alguns. Se for comentar, o vídeo fica um pouco extenso. Tá bom, pessoal? Mas obrigado de coração. Eu agradeço a vocês, peço que vocês continuem participando, enviando sugestões. Pode criticar, sabe que são aulas caseiras, mas o importante é que as aulas ajudem vocês, tanto professor quanto aluno, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Nós vamos agora, como eu falei para vocês, ver o descritor número 10. O descritor número 10, pessoal, ele é muito batido, vamos dizer assim, em sala de aula, mas talvez não seja trabalhado da forma que se cobra na prova, certo? É aquela história que eu venho já batendo na tecla. O professor explica o assunto de forma tão complexa e o aluno aprende, mas ele erra no dia da prova porque a prova quer do aluno especificamente certas habilidades. E nós acabamos trabalhando pouco, não é que nós não trabalhemos, mas nós trabalhamos pouco essa habilidade. Então, por isso que é bom fazer uma análise do descritor. Vê, preste atenção. Num problema, o que é que deve fazer? Estabelecer troca entre cédula e moeda. Olha, do sistema monetário, né? Ou seja, quando ele fala uma troca de cédula e moeda, tem questões que ele vai pedir que você pegue a cédula e transforme o dinheiro em papel, transforme em moedas, e vai ter horas que ele vai que você pega a moeda e transforme em cédula, em papel, dinheiro de papel. Como ele pergunta muito nas questões, quantas moedas de tantos centavos eu posso fazer com uma cédula de R$2? É esse tipo de coisa que ele pergunta. E como é que eu vou conseguir vencer isso? Fazendo dinheiro de brinquedo, como a gente faz na sala, e fazendo essas trocas, pedindo para aqui, colocando desafios no quadro. Eu tenho R$7, eu tenho R$20. Quantas cédulas de R$2 eu posso ter? Quantas de 5? E uma coisa muito importante. As cédulas que eles vão usar bastante é a cédula de R$1, a cédula de R$2, a cédula de 5, a cédula de 10, a cédula de R$20, a de 50 pouco se trabalha, olha que interessante, pelo menos as últimas questões são assim, e a de 100. Vamos trabalhar com todas, né, claro. As cédulas e moedas, todas as moedas, a moeda de 1 centavo, a moeda de 5 centavos, a moeda de 10 centavos, a moeda de 25 centavos, a moeda de 50 centavos e a moeda de R$1. E qual é o barato disso? O barato é o seguinte: as cédulas parece que é um pouco melhor para o aluno compreender. Agora, e escrever. Compreender e escrever. Agora, quando se trata da moeda, por exemplo, a moeda de 1 centavo, nós temos que mostrar para o nosso aluno como se escreve 1 centavo. Você tem que explicar para ele que 1 centavo se escreve assim.
Porque quando ele vê essa questão na prova, ele vai saber que isso aqui representa 1 centavo escrito, e a moeda fica só o número 1. A mesma coisa quando você for ver a de 5 centavos. 5 centavos, quando eu for escrever, vai ficar desta forma. Ok? Isso aqui representa 5 centavos. E vou fazer o mesmo raciocínio com a de 10 centavos. Ok? 10 centavos. A de 25 centavos e a de 50 centavos e a de R$1. Que não, a de R$1 é R$1. Mas vejam, o que eu quero dizer para vocês é que vocês devem apresentar a moeda para o aluno e como é que ela se escreve. Porque ele achar que 1 centavo, a expressão centavo significa justamente essa questão dos zeros aqui, ó. Que quando ele vai para a escrita, olha, o boneco está sorrindo, vou botar uma carinha aqui. Quando você vai para a escrita, observe que é muito diferente do que está escrito na moeda. Então a moeda, quando eu vou colocar ela no papel, acaba tendo essa variação e o aluno se complica. Então, o que é que eu devo fazer? Transforme, peça para que seus alunos façam a transformação, peça para que eles façam a transformação. Transforme, como é que a moeda de 25 centavos, como é que eu vou escrever 25 centavos? É só colocando 25 centavos? Não, 0,25, a de 50, 0,50. Isso é importante. E, por exemplo, ensinar outra coisa também que é tão importante, que nesse descritor eu tenho visto cobrar pouco, mas tem algumas avaliações externas que cobraram. Eles têm cobrado pouco, mas não deixaram de cobrar. Por exemplo, eu tenho aqui 1 centavo, que é assim que se escreve, e tenho também, vamos imaginar aqui 5 centavos, 5 centavos, ok? E se ele perguntar quanto dá a soma de 1 centavo mais 5 centavos, nosso aluno vai saber que é 6 centavos, correto? Mas se fosse para montar essa operação, fosse somar, nós iríamos usar o que? Vírgula abaixo de vírgula, então ficaria, ó, 0,05. Faço o tracinho aqui, ó, e vou dizer que dá 6, 0,0. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele pode chegar lá na questão e colocar lá uma moeda de 1 centavo, ó, centavo, vamos ver lá, 1 centavo, e depois botar outra moeda de 5 centavos, e chega lá, bota centavos, e nas alternativas ele coloca assim, 0,6, 0,06 ou 0,6, por exemplo. Então, o aluno vai saber que dá 6 centavos. Quando ele somar isso aqui, ó, ele vai saber que é 6. Mas ele não vai saber qual é a alternativa, se é esta ou se é esta outra. Ok? A resposta correta é essa aqui, claro, né? 0,06. Mas perceberam que a gente tem que praticar isso. Na prova ele exige isso. Pronto. Se eu tiver conhecimento de todas as células de R$1, cédulas R$1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100, e depois das moedas, e como eu transformo a moeda em número, como eu escrevo o 1 centavo, o 5 centavos, o 25 centavos, o 10 centavos em papel, e como eu escrevo ele no papel, eu vou saber resolver muita coisa, e principalmente como eu montar a minha operação aqui, ó, ok? Eu tenho que explicar isso para o meu aluno, como é que se monta, porque quando ele vê as cédulas, ele vai saber somar tranquilamente, o cálculo mental tranquilo. Mas quando tem que passar para o papel, que é o que eles podem cobrar na prova, aí complica. Tranquilo? Então, descritor facílimo isso aqui. Agora, eles vão tentar embaralhar nossos alunos, vão tentar complicar a vida deles. Vão botar para frente, para trás, transforme cédula em moeda, moeda em cédula, e fazer tudo isso para complicar. Mas que é fácil, é fácil. Vamos seguir, né? Vamos responder questões. Tranquilo? Então, trabalhe nessa parte aí que eles não vão errar uma questão, garanto a vocês. Essa da Prova Brasil, olha lá, Prova Brasil aqui, ó, questão. Maria, limpando a sua bolsa, encontrou as seguintes notas e moedas. Notas, porque são as cédulas, e moedas, tá aqui. Então, uma de 5, uma de 2, uma de R$1, outra de R$1, e as moedas estão aqui. Pergunta, quanto Maria tinha na sua bolsa? Ó, pessoal, quando o aluno tacar o olho nas cédulas, ele não vai ter dúvida.
a maioria deles não vai ter dúvida no somatório. Mas quando trabalha com moedas, aí eles começam de certa forma, se complicar. Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Qual é a dica que eu vou deixar para vocês? Digam para ele assim, olha, as cédulas está tranquilo, dá para eu somar aqui que eu não vou errar. Agora as moedas, como é que eu faço? Vá agrupando as moedas de R$1 e R$1. Por exemplo, se eu juntar essa moeda de 50 centavos com a de 25, com essa de 10, com essa de 10 e essa outra de 5, por exemplo, veja, esse 10 com esse 10 e com esse 5 vai dar 25, com outro 25, então aqui eu já tenho, ó, manda eles agrupando de R$1, ó. Aqui eu já formei R$1. Dá para eu formar de R$1? Não dá. Sobrou quanto aqui? Sobrou 15 centavos. Então isso aqui tudinho eu transformei em R$1. Ó, fiz o agrupamento aqui, ó. Então bora lá, ó. 5, mais 2, 7, mais 1, 8, mais outro 1 aqui, 9, mais esse R$1 de moedas, 10, e sobrou quanto aqui? 15. Então R$10,15. Então eu vou olhar as alternativas, eu tenho R$10,10 e tem R$10,15, é a letra D. Olha a dica que eu deixo aqui para vocês. Qual é a dica? A dica é tentar agrupar. Quanto mais moedas tiver, você vai agrupando de R$1 e R$1. Vão juntando aqui as moedas, ó, e vão formando grupos de R$1 e R$1. Eu coloquei dessa forma, mas aí você vê como é que é o melhor para o seu aluno. Eu peguei uma de 50, uma de 25 e formei 25 centavos com uma de 10, com duas de 10 e uma de 5. E sobrou ainda 15 centavos aqui, ó, 15 centavos. Tranquilo. Agrupei as moedas, as cédulas fica fácil para ele contar. Agrupando moedas, as cédulas fica fácil para ele acertar. Não tem dificuldade aqui. Cálculo mental resolve. Não precisa fazer cálculo estrondoso nenhum. Apenas um cálculo mental. Fácil a questão. Vamos prosseguir. Então, vamos lá. Vamos seguir questões aqui. Olha essa questão, por exemplo, agora. Fernando tem no seu cofrinho. Fernando tem no seu cofrinho 5 moedas de 5 centavos e 8 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 25 centavos. Que quantia Fernando tem no cofrinho? Pronto. Pessoal, aqui a gente deve prestar atenção numa coisa. Caso o aluno não saiba fazer a operação, que realmente é um pouco complexo, o que é que a gente vai fazer? Vamos juntar, vamos agrupar fazendo o desenho mesmo. Por exemplo, como eu já falei para vocês, ele deve saber que isso aqui representa 5 centavos. Então, quantas moedas de 5 centavos eu tenho? 5. Então, vou desenhar aqui 5 moedas de 5 centavos. 5 moedas de 5 centavos. Ó, então 5 centavos. Tá muito bonitinho não, mas dá pra gente a gente entender a coisa. Então, ó, 5 moedas de 5 centavos. Ok. E depois eu tenho o que? 8 moedas de quanto? Ele também tem que saber que isso aqui representa 10 centavos. Então, 8 moedas de 10 centavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por fim eu tenho o que aqui, pessoal? 3 moedas de quanto? De 25. Por isso que eu digo para vocês que vocês devem ensinar como se escreve em número decimal 25 centavos e como escreve 25 centavos no sistema monetário, que é aquele 25. Ou seja, vou fazer agora aqui, ó, 3 moedas, 1, 2, 3. Não é? As moedas aqui é de 25 centavos. O desenho não ficou muito bonito, pessoal, não está muito bonito, mas o importante é que vocês compreendam para explicar ao seu aluno e que, se for algum aluno aqui estudando, que compreenda. E aqui são moedas de 10 centavos, ó. Cada uma dessa aqui tem 10 centavos. Aí vocês vão fazendo, vocês explicam para o aluno, caso ele não saiba fazer ali a multiplicação e soma, como eu vou explicar ao final, ele pode fazer assim, que também vai dar certo. E qual é a técnica aqui que a gente já aprendeu? É agrupar, é fazer grupos de R$1.
ok? Então tem o seguinte aqui, essas 8 moedas aqui vai dar 80 centavos, correto? 80 centavos, se eu juntar essas duas aqui de 5, vai dar 10, que vai dar 90. Eu juntando essa outra com essa outra, ó, então peguei essas 4 aqui de 5 centavos. Se eu juntar essas 4 aqui, vou ter 20 centavos com mais 80, não é? Com mais 80, aqui, ó, eu vou ter R$1. Ok. Ok, mas ainda sobrou isso aqui, ó. Se eu juntar essa de 25 com essa outra, vai dar 50. Isso aí eles vão saber fazer de cabeça. E essa de 50 com a outra de 25 vai dar 75. Só que sobrou 5 centavos aqui, ó, puxando ele. 75 com esses 75 que tem aqui, ele vai observar que tem 80 centavos batidinho. Ou seja, aqui ele vai ter, quando eu juntar tudo isso que eu marquei aí, ó, ele vai ter 80 centavos. Então 80, esse R$1 que eu deixei aqui, mais os 80 daqui, ó, aí fica claro para ele, R$1 mais 80, R$1,80. Fácil, pessoal, aqui, ó, R$1,80, alternativa B, ok? Alternativa B, R$1,80. Então a lógica é essa, ó. Se caso o aluno não saiba fazer o que eu vou mostrar daqui a pouco, você faz isso. Pede para ele começar a pegar os números, por exemplo, 5 centavos, e ele transformar na moedinha, 25 centavos, ele também transformar na moeda, e os 10 centavos transformar na moeda. Depois só é agrupar, como a gente tem feito, e a gente vai fazer daqui para frente, agrupar de 1 e R$1. E daí vai ficar fácil para ele resolver. Se por um acaso seu aluno tiver num nível mais elevado ainda, ele não ia precisar fazer nada disso, né? Ele só ia observar que tinha 5 moedas de quanto? De 5 centavos, né? 5 moedas de 5 centavos, ok? Então ele ia ver 5 moedas, ia fazer 5 vezes 5, correto? Ele ia ter 25 centavos, ok? Quando ele juntasse aqui, ele ia ter 25 centavos. Mas veja o grau de dificuldade, né? Ele agora tem 8 moedas vezes 10 centavos, correto? Então ele, no total aqui, ó, é isso, 8 vezes 10 centavos, ele vai ter 80 centavos, ok? E não para por aí não, porque eu estou fazendo a multiplicação de cabeça, mas se ele for fazer a multiplicação no papel, eu tenho que observar a questão das vírgulas. 5 vezes 0,05, onde é que eu vou colocar essa vírgula? Tem esse pequeno detalhe, eu estou simplificando ao máximo aqui, ó. Por exemplo, agora eu tenho 3 moedas de 25, então aqui, ó, 3 vezes 25 centavos, que eu sei que vai dar 75. Então, o que é que eu faço agora? Agora é somar. Multipliquei, ó. Após a multiplicação, vou passar a régua aqui, sinalzinho de mais, e vou somar, que eu vou chegar ao mesmo resultado de R$1,80. Mas vejam, essa última aqui, ó, que eu expliquei, veja a complexidade dela em relação à outra. A outra pode ser, essa primeira que eu fiz aqui, esse primeiro modelo de resposta, ele pode ser complexo, pode ser trabalhoso, mas não é tão complexo. Já o segundo modelo aqui que eu fiz, ele é um pouco mais complexo, requer do aluno um pouco mais de habilidade em matemática. É interessante que ele saiba fazer esse segundo modelo, porque vai mostrar que ele está avançado mesmo em seus conhecimentos. Caso não, ele tem uma maneira mais prática. É a dica que eu deixo para vocês para resolver qualquer questão dessa espécie. Ok? Então vamos seguir. A alternativa B é a alternativa correta. Ok? Vamos seguir para a próxima. Vamos para a próxima agora. Outra da Prova Brasil. O dono da padaria trocou R$7 por moedas de 25 centavos. Ó, é o que eu digo. Eles vão trabalhar muito com essa ideia das cédulas. 1 centavo, 10 centavos, 25 centavos. Mais uma vez aqui, ó, 25 centavos. Quantas moedas ele recebeu? Bom, o dono tinha R$7 e trocou por moeda. Lembra do descritor? Trocas de cédula por moeda, moeda por cédula. Neste caso aqui, nós temos cédulas por moedas. E agora, como é que eu faço? Bom, tem várias maneiras de se fazer. Se o aluno souber que esse 0,25 trata-se de uma moeda de 25 centavos, eu não vejo outra em começar a botar moedas e agrupar de R$1 em R$1.
Por exemplo, vamos lá, ó. Eu vou botar aqui 25 centavos. Pode fazer até a moeda mesmo, que eu estou fazendo aqui desta forma para ficar mais fácil. Mas você faz ela assim, para ele ver que as moedinhas aqui, ó. Ó. Ficou muito bem feito não, mas aí você vai fazendo, ó. Esse agrupamentozinho aqui deu quanto? R$1, não foi? R$1, ó. Eu aqui já tenho R$1, só que ele quer R$7. E R$1 eu já gastei quantas moedas de 25? Eu usei quantas? 4. Então vou fazer a mesma coisa agora. Vou fazer mais um grupo de 25. Ó. Ah, professor, então assim é fácil. Pode, então, fazendo aí 25. Não é isso? E aí você vai fazendo 25, colocando 4, né? Aqui já deu mais R$1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fique sabendo que em cada um desses vai ter 1, 2, 3, 4 moedas de 25. 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 E 1, 2, 3, 4 moedas de 25. E cada aqui, ó, quando eu juntar essas 4 vai dar R$1, R$1, R$1 e R$1. Quando eu juntar esses R$1, todos os R$1 vai ser igual a quanto? R$1 vai ser igual a R$7. Aí o aluno vai ter tudo isso aqui e só basta ele contar. Aqui eu tive 4, 4, 4, 4, 4. Então, quando ele for contar tudo, vai dar 28. 4 vezes 7, 28. Se ele não quiser multiplicar, isso ele vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar no 28. Fácil, pessoal. Eita, professor, isso aí demorou um pouquinho, mas se você colocar essa ideia da transformação, e quando ele montar esse esquema, ele vai perceber que quando ele montar esse esquema aqui, vê que na primeira aqui já é R$1, usou 4. Se ele tiver o domínio, ele não vai precisar fazer as outras, porque ele, se é 4, ele vai começar a contar de 4 em 4, 7 vezes, e vai chegar onde ele quer. Um minutinho para pausa. Só um minutinho, que a gente já vai voltar. E aí, pessoal, voltando. Pronto. Voltamos aí, teve uma interrupção. É isso aí, gravar caseiro dá nisso. O pessoal chamou aqui em casa, tive que parar um pouquinho. Mas tranquilo aqui, pessoal. Compreenderam como é que se resolve essa questão? Perceberam? Colocou moedas de 25 centavos e aí contou 7 vezes e achou a alternativa C. Espero que vocês tenham compreendido. As imagens apagaram, só ia voltar um pouquinho o vídeo, mas apagaram porque eu tive que parar e voltar e continuar a gravação. Ok? Tranquilo, vamos seguir. Ó, essa outra. Marcelo e seu irmão ganharam dinheiro de sua mãe para fazer um lanche no cinema. Observe, aí botou aí os valores. Quantos reais eles ganharam? Eles ganharam. Aí nosso aluno praticamente é somar. Isso aí, né? Ele não tem... A dificuldade é quando chega nas moedas. Que talvez ele sinta essa dificuldade. Mas lembre-se que eu falei para vocês agrupem. Ensine seus alunos a agrupar em moedas de R$1 em R$1, porque contar cédula é mais fácil do que contar moeda. Por exemplo, essas 4 moedas aqui, quando ele juntar, vai formar uma cédula, por exemplo, de R$1, ok? Aqui tudinho equivale a R$1. Aí você pode dizer para o seu aluno, vamos contar. Ó, 10 mais 10, 20, mais 5, 25, mais 1, 26, mais outro 27, mais esse aqui 28. Ou seja, quanto foi que ele ganhou? R$28. A alternativa aqui tem 29, 28, 7 e 5. R$28, letra D. Não tem mistério, pessoal. Quando o aluno tacar o olho na questão, tem moeda, agrupa de R$1 em R$1. Fica fácil contar de 1 em 1. O que sobrar é centavos, ok?
Então, as cédulas fica fácil de contar, que é cédula de 10, aquele 10, de 5, é fácil contar. E as moedas, quando ele agrupar, ele vai riscando lá na prova, faz o risco mesmo, fazendo o agrupamento. Quando ele riscar, agrupou, já formou R$1, pronto, o que der R$1 deu, o que sobrou, ele vai chamar de centavos. Não tem dificuldade, questões fáceis. Essas são questões fáceis. Tem difícil? Tem. Mas a maioria delas, se ele fizer esse esquema que eu explico, ele vai conseguir resolver. Olha, só moeda. Só moeda. Renata é entregador de pizza e recebeu as seguintes moedas de gorjeta. Tá? E as moedas. Quanto ele recebeu de gorjeta? O aluno olha, fica desesperado. Vou separar, vou usar a técnica, separar de 1 em R$1. Ó, eu vou logo pegando aqui, ó, que tá mais fácil de ver. 25 com 25, com esse outro e esse outro, eu vou formar quanto aqui? R$1. Essa moeda aqui já é de R$1, tranquilo. Esta outra também tá tranquilo. Ó, já sei que eu tenho R$3. Agora eu vou juntar as de 10 e a de 5 é de 50. Bora lá, se eu juntar essa de 10 com essa outra e com essa outra, eu vou ter 40 centavos. 40, mas se eu juntar essas duas de 5, vai dar 10, 40 com 10, 50. Poxa, com mais 50 centavos que eu tenho aqui, então, ó, quando eu agrupar tudo isso aqui, ó o que eu estou marcando. Todo esse agrupamento de moedas vai ser igual a quanto, pessoal? R$1. Veja que, observaram que todas as questões, quando eu começo a agrupar de 1 em 1, fica mais fácil para que eu conte. Então, ó, aqui eu tenho R$1, 2, esse grupão todinho dá R$3, contando que vai dar R$1, mas juntando com as outras dá 3, e essas 4 moedas mais R$1 vai dar 4, ou seja, 1, 2, 3, 4. Quanto é que ele tem aqui de moeda? R$4. A única alternativa é a letra C. A letra C. Então, ó, tranquilo, pessoal, de resolver. Pronto, essa era uma das questões que podia mais complicar, que só trabalha com moeda. Agrupou de 1 em R$1, tranquilo. E você vai observar ainda mais, que tem alunos que ele tem a própria técnica para resolver, que ele já sabe do dia a dia. Então, se ele já sabe, aproveitem. Mas aquele que ainda não tem um domínio, não tem um direcionamento, ensine isso. Agrupar as moedas de 1 em R$1, que é fácil. Ok? Seguindo. Olha agora, cédula, moeda, tá um carnaval aí, né? Mas vamos ler a questão antes. Esta é a quantia que José conseguiu economizar este mês. Se ele trocar, olha lá, trocar, olha o descritor, né? As moedas por cédula, tá vendo? Troca de moeda por cédula de R$10. Ele vai trocar essas moedas por cédulas de R$10. A pergunta é, quantas notas, quantas cédulas ele ficará no total? O que é que ele está dizendo? Que ele já tem 3 notas de R$10 e tem essa quantidade aí de moedas. Ele quer pegar as moedas e trocar por nota de R$10. Ele pergunta, com essas moedas eu posso trocar por quantas de R$10? Pode sobrar moeda, né? Claro, porque se não chegar em R$10 eu não posso trocar a moeda por cédula. Mas ele quer saber, e agora, como é que eu faço? Como é que eu faço isso aí? Então, ó, se ele for agrupar de 1 em R$1, é caminho. Mas aí eu faço o seguinte, ó, o agrupamento agora, como ele quer moeda de R$10, ele quer trocar as moedas por cédula de R$10, vamos agrupar de 10 em 10. Porque, ó, tá fácil a questão aqui, R$1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se eu juntar essas duas aqui, vai dar quanto? 10. Eu vou agrupar de 10 em 10 agora. Ó. A ideia mudou. Lembra que eu agrupava de 1 em R$1? Mas se eu juntar todas essas moedas que eu marquei aqui, ó, isso aqui vai me dar uma moeda de R$10. R$10. Compreenderam? R$10. Ok, eu já tenho essas 3 cédulas de 10, eu tenho essa e tenho essa daqui, ó. E agora consegui essas moedas trocar por mais uma nota de 10. E aqui, professor, essas moedas aqui, como é que eu faço? Se eu juntá-las, não vai ter condições de transformar numa nota de 10, claro, né? Porque aí só vai ter R$1,75. Então, resposta. Com essas moedas que eu transformei agora numa nota de 10 e as outras 3 notas que eu tenho, no total me deu quantas notas de 10? 4. 3 que eu já tinha, com essas moedas que eu acabei trocando, deu 4, né?
Eu peguei as moedas de R$1,50, troquei por uma nota de 10, já tinha 3 notas, somando dá 4. Resposta, letra C. Letra C. Perceberam, pessoal, que a saída nessas questões é você agrupar. Ora, a maioria delas precisa agrupar, eu preciso agrupar por fazendo grupos de R$1. Nessa questão foi um caso até excepcional, eu agrupei por R$10, mas nada de complexo. E as outras moedas eu não preciso porque não formou 10. Então ele quer saber exatamente quantas notas ele ficará no total. No total, são 3 que já tem, com mais essa que ele conseguiu, 4. Ok? Pronto. Essa é a questão que... O que pode acontecer de pior. O que pode acontecer de pior foi nessa questão. Aí, vejam. Camila comprou um livro por R$21,40. Tá aqui, ó. R$21,40. E uma caneta por R$8,10. Ela pagou com uma nota de 50 e uma moeda de 50 centavos. Olha, mãe. Para facilitar o troco, qual foi o troco? Deu 50 centavos para facilitar o troco. Pergunta, qual foi o troco que Camila recebeu? Isso tudinho é para enrolar o candidato, mas ele só quer saber o seguinte. Eu comprei uma coisa de R$21,40, outra de R$8,10 e dei R$50,50. Qual vai ser meu troco? Bom, talvez vocês encontrem alunos que façam esse cálculo mental. Tem dúvida. Mas essa é a questão em que seu aluno vai ter que trabalhar com a operação de números decimais, com adição e subtração de números decimais. E essa sim é a questão mais complexa que tem. Que é uma questão que realmente o grau de dificuldade ela está realmente testando se o seu aluno compreende, domina, além de interpretar o texto, se ele realmente domina essas operações. Porque vejam, eu logo vou somar o que ele gastou. Quanto foi que ele gastou? O que foi que ele gastou? Vou botar aqui, ó. Gastou, né? O que foi que ele gastou? Ele gastou os R$21, ok? Vírgula e 40 centavos. E também gastou os R$8, vírgula abaixo de vírgula e 10 centavos. Olha que interessante. E vou somar os gastos dele. Ou seja, 0 com 0, 0. 4 com 1, 5. Vírgula abaixo de vírgula, eu repito. Ó. 1 mais 8 dá 9. Confere. E abaixo de 2 não tem nada, então repete 2. Ele gastou R$29,50. E quanto foi? Outra pergunta. E quanto é que ele deu para pagar? Se você for pegar os R$50 que está aqui e juntar com 50, você não precisa nem fazer isso que eu acabei de fazer. Vai dizer logo que deu R$50,50. Olha que questão. Então, quanto eu tive, né, no caso, R$50,50. Quanto eu vou tirar desse valor? O que eu gastei, que é o R$29,50. Então, ó, mais uma vez, agora eu somei, agora eu vou ter que subtrair. Olha lá, 50 menos quem? Vírgula abaixo de vírgula, 29,50. Olha a complexidade da questão. A conta de subtrair, eu tenho certeza que a maioria dos alunos vão entender o que é para fazer. Talvez eles não saibam fazer, mas o que é para fazer, ele vai saber o que é para fazer. Professor, então eu tenho que juntar o que eu gastei e tirar do que eu paguei, do dinheiro que eu dei para pagar. Correto, tá aqui, arrumei a conta. E a conta a operação aqui é uma subtração. Então, 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. Vírgula abaixo de vírgula. E eu tenho 0. Posso tirar 9? Não. Aqui tem várias técnicas, eu vou colocar o número 1 aqui. E vou dizer que 9 para chegar em 10, falta 1. Né? Aí eu pego esse 1, eu gosto de fazer assim, somo ele com 2, ó, aí isso aqui não vira mais, acaba virando 3, então faço 5 menos 3, 2. Resposta, R$21. Onde é que eu tenho aqui? Letra C. Pessoal, vejam e observem por aí as avaliações externas do Brasil inteiro,
quantas questões desse nível caem. Ou seja, se o seu aluno responder de 5 questões desse descritor, ele conseguir responder 4, que a maioria delas são nos níveis que eu acabei de explicar, tá ótimo. E se ele resolver essa daqui, tá mais do que ótimo, porque essa daqui é o grau de dificuldade muito grande. Ele vai ter que entender a questão, é a primeira coisa. Depois que ele entender a questão, ele vai ter que saber somar com números decimais e, por fim, ele saber subtrair com números decimais. Mas a questão é boa, é excelente essa questão, mas tem esse grau de dificuldade. Eu às vezes acho que o seu aluno vai conseguir responder com mais facilidade essa do que as demais, porque é aquela história que eu digo, o professor, nós ensinamos o mais e às vezes esquecemos de ensinar ou não prestamos atenção em ensinar o mínimo, o menos, que são as outras questões, que é aquela troca de moeda, coisa tão simples que a gente imagina que não vai cair na prova, e cai. E cai muito, despencam nas provas. Mas tá valendo, tranquilo? Ok? Inscreva-se aí, curta e compartilhe nosso trabalho. Quem quiser mandar mensagem, manda aí para o alexandremata@bol.com.br ou manda lá no vídeo aí, você coloca a sua mensagem que eu vou ler aqui nesses vídeos, tá certo? Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço a paciência, a consideração, o respeito, e esse foi o descritor número 10. A maioria das questões é possível resolver através de dicas, de agrupamento, de 10, de R$1, e está chegando o dia da prova. Espero que vocês, espero que todos nós que estamos estudando, trabalhando para conseguir essa nota, ver nosso aluno se dar bem, que esteja aplicando essas dicas ou outras melhores, que eu sei que vocês têm outras melhores do que essa. Então eu agradeço pelos e-mails, tenho recebido também e-mails, tenho recebido elogios aí nos vídeos. Agradeço por tudo, compartilhem, divulguem, mostrem aos amigos. Eu quero que esse vídeo rode no Brasil, para que a gente troque ideias realmente. Eu sei que tem pessoas muito mais capacitadas do que essas coisas que eu estou fazendo aqui junto com vocês. Então a gente quer trocar conhecimentos, que é o mais importante, e que todo mundo se dê bem. Tá certo? Muito obrigado, eu desejo uma boa noite e até o próximo vídeo. Muito obrigado.